O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não retornarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Epifania significa manifestação. Deus veio ao nosso encontro de uma maneira única em Jesus, que não veio só para os judeus, mas para toda a humanidade. Ele é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. O ouro oferecido pelos magos representa o que temos, o incenso, o que desejamos, a mirra, o que cura as feridas e preserva da corrupção o que somos. O tesouro é dado com alegria pelos não-cristãos e acolhido com gratidão por José e Maria, que por pouco a pouco vai descobrindo a realeza, a divindade e a humanidade do Filho que passa pela cruz, pela ressurreição e a glorificação. O Evangelho da Infância, escrito por Mateus, encontramos alguma diferença em relação ao Evangelho de Lucas. Mateus não se preocupa muito em descrever os detalhes do nascimento de Jesus. Ele enfoca a reação de diferentes grupos de pessoas à chegada do Messias, descrevendo Jesus como o novo Jacó, o novo Moisés e o novo Davi. Em Lucas, são os pastores. Em Mateus, são os magos do Oriente. Alguns magos do Oriente. Mateus descreve para comunidades mistas, que tinham judeus mais radicais em relação à lei, judeus que não tinham nascido em Jerusalém e os gentios convertidos, ou seja, pagãos, pessoas de outras experiências de fé, mas que agora eram judeus ou que estavam se tornando cristãos. Portanto, mostra um ensinamento precioso. São observadores das estrelas estrangeiros, os magos, que vão reconhecer a grandeza do nascimento de Jesus. Eles vêm para adorá-lo e com presentes. Chegar a Jerusalém. O Evangelho de Mateus começa a ensinar que acolher Jesus como Messias não depende da etnia. A luz está no meio das pessoas e todos podem ser iluminados por ela.
a história dos magos sempre impressionou a cultura dos grandes e a piedade dos pequenos. O texto os chama de magos, mas tornaram-se reis por influência de Isaías 60, versículo 13, do Salmo 72, versículo 10 seguinte. O texto não os qualifica, mas na tradição são contados 3, em correspondência aos 3 dons que ofereceram, conhecidos como Baltazar, Melquior e Gaspar. Ampliados simbolicamente, representam Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, toda a humanidade, raiz ancestral da igreja. Também representam todas as raças. Um é negro, diz respeito à África, o outro é branco, diz respeito à Europa, e o outro amarelo, à Ásia. São interpretações importantes, mas todas no desejo de dizer que o Cristo que se manifesta ao mundo inteiro, a toda a humanidade. O rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. As 2 reações muito diferentes do nascimento do menino em Belém. Por um lado estão os estrangeiros que vieram para adorá-lo, reconhecendo a sua majestade. Por outro lado, o rei judaico Herodes e Jerusalém, a cidade da promessa, ficam perturbados. Ninguém sabe exatamente onde o Messias nasceu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei eram representantes oficiais da religião do tempo de Jesus e, logicamente, se achavam os iluminados pela ciência divina e conhecedores sobre o que se referia ao Messias e os primeiros a reconhecer a sua chegada. Mas a estrela não apareceu para eles, porque ela não está condicionada à posição religiosa que alguém ocupa. Não se aceita a chegada do Messias pelo cargo que se tem, mas pelo coração aberto, que espera a vinda do Salvador. Guardemos bem esta lição. O consenso é que o Messias deveria nascer em Belém. O Salvador não está perto de Herodes ou de Jerusalém. Resgata-se uma antiga profecia que dizia que o Messias estaria ligado à cidade de Belém, muito conhecida desde a antiguidade por ser a casa de Davi. Aqui está outra beleza do texto. A perseguição do menino por Herodes lembra a história bíblica de Moisés e a matança das crianças feita pelo faraó. Maior que Moisés e Davi. O leitor judaico também se lembraria da história que os sábios contavam quanto ao nascimento de Jacó, que não está na Bíblia, mas ficou enraizada na sabedoria judaica, muito parecida com o nascimento de Jesus. Temos então 3 grandes figuras do Antigo Testamento que ajudam a compreender a história de Jesus: Jacó, Moisés e Davi. Jesus será apresentado no Evangelho de Mateus como o pai de um novo povo, superando a Jacó como a verdadeira lei, superando a Moisés e como o rei dos reis e bom pastor, superando Davi. Deus olha para as expectativas dos homens, mas a luz que ele oferece é muito maior. E a estrela ia adiante deles, até passar sobre o lugar onde estava o menino. Herodes manifesta o desejo de adorar o menino, mas sua intenção é outra, é matar o menino. O Evangelho de Mateus deixará isso muito claro ao narrar a matança dos inocentes, feita por este rei judaico. Somente aqueles que carregam um coração sincero conseguem reconhecer os sinais de Deus que conduz à salvação. Os magos são guiados pela estrela, que era interpretada no judaísmo como símbolo messiânico e que também escutam a voz divina falando com eles em sonho, ouro, incenso e mirra. Segundo a interpretação alegórica dos padres da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos, o ouro representa a realeza de Jesus, o incenso sua divindade e a mirra sua paixão. Os presentes antecipam o tríplice monos que Jesus Cristo assumiu, rei, sacerdote e profeta. De qualquer forma, esses presentes preciosos são um sinal
de que os estrangeiros reconhecem a divindade e a glória da luz que veio também para eles. Por isso entregam o que tem de belo, mas reconhecendo diante deles que está um rei muito maior. É um dom de si. Cumpre-se a profecia de Isaías que dizia: uma horda de camelos te inundará, e os camelinhos de Madiã e Efa, todos virão de Sabá, trazendo ouro, incenso e proclamando os louvores do Senhor. A festa de hoje é um convite a fazermos de novo a caminhada dos magos, como se não soubéssemos ainda onde está o Salvador. É preciso fazer, em primeira pessoa, a trajetória dos magos, enfrentando as noites da vida e da alma, os desejos e as dúvidas, as esperanças e as incertezas, guiados por uma estrela que no seu zigue-zague aparece e desaparece, para não nos tornarmos como aqueles escribas e sacerdotes que sabiam tudo sobre o Senhor e davam a pista para matá-lo, ou Herodes, que não sabia nada, mas tinha poder para matá-lo e assim preservar seu poder. É preciso tomar o caminho dos magos e deixar possuir pelo coração dos magos o caminho do amor, que através da busca da inteligência e da revelação, da alegria e da adoração, chega ao dom de si. Só assim nascemos nele e ele nasce em cada um de nós. O Natal continua em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.